E se você já pensa fora da caixa ou ainda não sabe, porque nem sabe aonde a caixa está, seu lugar é aqui conosco. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversando Fora da Caixa. Aqui a gente tem como objetivo trazer assuntos que não são muito corriqueiros, mas que nos ajudam a expandir a nossa consciência e também os nossos conhecimentos. Se você gosta de assuntos assim e se você tem vontade de ter essa expansão, eu convido vocês então a se inscreverem no nosso canal, Circulando Danças e Terapias, a dar like, curtir, né? E também deixar a sua opinião. A sua sugestão, a sua opinião é muito importante para nós, né? Assim a gente vai estar tendo um feedback do nosso trabalho. E agora, então, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast chamando a nossa vinheta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversando Fora da Caixa. Eu começo hoje agradecendo a todos, a participação de todos vocês, também agradecendo a você, Carla, minha companheira de conversas fora da caixa. De muito tempo. Muitas conversas fora da caixa, não só essa, que também foram inspirações para esse projeto, né? Quantas vezes no atendimento da terapia integrativa, explicando assuntos de consciência, de energia para os nossos pacientes e as pessoas não entendendo, não tendo acesso. Então nós pensamos, a gente precisa fazer a divulgação que o mundo não se limita à matéria. Então começamos este projeto. Agradecendo também o Estúdio Voz e Versa pela ajuda, companheirismo e por essa estrutura montada que nos permite trazer convidados que não estão presencialmente aqui na nossa cidade, que estão à distância fazendo esse encontro com os convidados que estão em outras localidades, assim como nós já tivemos a Malu, que estava na Itália, que no 5º episódio falou sobre entropia mental. Hoje nós temos então o prazer de trazer o professor Mário Jorge Pereira Santos, que eu já conheço. E que honra, né? Que eu já conheço desde 2019, durante a trajetória da caminhada de busca de se conhecer melhor. Eu fiz a compra da trilogia do My Big Toe, do físico Tom Campbell, e aí conheci o trabalho do professor Mário Jorge, o trabalho da Maya Andrade com o Temporariamente Humano, e comecei a estudar muito sobre consciência e informação, que é o nosso tema de hoje também. O professor Mário Jorge é engenheiro, responsável pela tradução em português e divulgação da obra de Tom Campbell, que é a minha grande teoria de tudo, que nós temos os livros aqui expostos. E a gente já indica, né? Eles trazem uma visão científica, né, da física digital, sobre esse campo informacional e como a consciência é fundamental. Então, professor, seja bem-vindo. Nós temos uma gratidão imensa de contar com a sua presença, com o seu tempo, com a sua energia. Sei que é bem ocupado. E por estar conosco hoje falando sobre consciência e expansão de consciência. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse mais uma vez e falasse como que entrou essa teoria na sua vida e o que ela trouxe de mudanças importantes que o senhor resolveu começar a expandir esse conhecimento para as outras pessoas. E meio redundante aqui, mas eu agradeço de novo, porque foi por esse ímpeto de expandir esse conhecimento para os outros que esse conhecimento chegou até mim. Então eu gostaria que o senhor fizesse essa apresentação e nos contasse um pouquinho da sua história com essa teoria e como isso lhe ajudou nas mudanças da sua vida. Oi, bom dia a todos. Obrigado a vocês duas, em especial ao programa. Adorei o nome, né? Conversando Fora da Caixa. É exatamente o que nós vamos fazer aqui. É verdade.
Não tem como ter esse tipo de conversa e não sair da caixa, né? Nem que seja temporariamente, né? Até se adaptar, mas muito bacana a ideia, muito bacana o propósito de vocês, e que coincide perfeitamente com o meu, né? E que tem tudo a ver com a resposta à sua pergunta, também feita. Bom, Mário Jorge Pereira dos Santos é o nome completo. Eu estou divulgando aqui as ideias sobre consciência e o funcionamento da realidade do físico americano, especialista em consciência, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa também, e ex-Laboratórios Monroe, né? Tom Campbell, e como você falou, está escrito aí nessa trilogia que eu costumo chamar de Manual das Regras do Jogo desta Realidade, Manual do Jogo do Ser, né? Manual do Jogo da Vida, né? Porque a gente, quando nasce aqui através de um avatar, né, se manifesta nesta realidade aparentemente material, a gente não vem aquele pequeno avatarzinho tão gracioso, né? Independente de como o adulto fica, mas um bebê é sempre gracioso, mas não vem com manual de instruções, né? O que é uma pena para consultar na hora da dúvida. Mas a trilogia My Big Toe do Tom Campbell acaba provendo isto, né? E é muito mais fácil descobrir o funcionamento do jogo, jogar bem e ter uma qualidade de vida melhor entendendo as regras do jogo. E é essa o principal diferencial que isso traz, porque quando a gente chega nesse ponto de busca, de despertar, né, muitas vezes, talvez na maioria, que foi disparado, além de tudo, todo aprendizado de vida que a gente tem, em algum momento de dor extrema, né, que a gente acaba se abrindo para sair da caixa e começar a buscar uma informação, um entendimento melhor de como as coisas são, do que se passa aqui, porque antes, né, a gente tem aquela sensação que é tudo material, que a física explica tudo e que a gente já sabe tudo. E aí a gente desperta para uma realidade muito maior, percebe que esse universo aparentemente material é apenas uma pequena gota d'água no oceano, essa percepção que a gente tem aqui no que eu chamo de realidade virtual Terra, abreviando RV Terra, essa é uma nomenclatura que eu dou e a gente vai acabar entendendo por quê. Então, eu, quando me deparei com a obra do Tom, percebi, né, logo nos primeiros vídeos que eu assisti dele, e eu já me apaixonei pela forma como ele explicava de uma forma racional as coisas que normalmente são explicadas por outros de forma mais intuitiva, né, que facilita a vida das pessoas que são intuitivas, mas que pessoas mais racionais como eu mesmo, que tinha inclusive a formação de engenheiro e tudo mais, como é um administrador, como é um médico, como é uma enfermeira, né, a maioria das profissões elas são treinadas para ser racionais. Esse é o lado do cérebro, da mente, que a gente desenvolve. E aí você fica com uma dificuldade extrema para lidar com coisas. É claro que as mulheres têm mais facilidade, em geral, mesmo assim também não são treinadas para isso, para desenvolver a intuição, aplicar, experimentar e ter confiança nisso. Então, é uma forma de você desenvolver um conhecimento mais profundo do ser e da realidade de uma forma racional, que ajuda as pessoas racionais, que gostam de entender, né, como é que o mecanismo funciona, causa e efeito, né, por que as coisas são como são, né, ter esse tipo de conhecimento nesse formato te ajuda. Eu cheguei a perceber que eu tinha intuição, que era uma coisa que eu não acreditava, para mim era, na minha vida materialista pregressa, intuição era conversa, né, ocus pocos, né, era uma conversa fiada, sei lá. Ou você tinha um grau de inteligência e pensava e resolvia as coisas, né, ou não vinha do nada, né, esse tipo de coisa. E não, praticamente não é do nada, mas é como se fosse.
para efeito dessa nossa realidade. E esse tipo de evolução que eu consegui através desses livros me deixou com uma ansiedade enorme de transmitir isso para os outros em português também, né? Porque eu vi que, assim, para mim não precisava. Eu estava vendo os vídeos dele, entendendo, estava lendo os livros dele, entendendo, mas eu percebi a grandiosidade da mensagem dele, né, o benefício que isso podia causar para uma imensa quantidade de pessoas que têm as mesmas dificuldades, que querem ser racionais e ainda assim evoluir, ter uma chance de se expandir a sua consciência, de despertar, e ele provê essa forma, né? Ele traz essas regras do jogo, e eu vi que isso era importante, e aí eu resolvi traduzir. Foi uma coisa que veio do coração, um ímpeto. Logo no início, eu estava lendo o começo do primeiro livro, vendo os vídeos dele, e eu já detectei que aquilo era imprescindível. E eu casei com essa ideia, né, e virou um propósito de vida, trazer isso em português, né, para as pessoas, e fazer isso com leveza e me divertindo no processo, né? Porque quando você faz o que você gosta e está ajudando as pessoas e tudo, é algo extremamente positivo. Então, eu só tenho coisas positivas da minha experiência direta e do resultado das coisas que eu fiz por causa disso, dessa tradução, dessa divulgação, do impacto que isso teve nas pessoas, e eu agradeço, Viviane, o seu testemunho disso logo de cara, né? Que você já está acompanhando isso, a May também, né? É uma pessoa que foi extremamente impactada por isso, e que hoje nós trabalhamos muito em conjunto e somos voluntários dos projetos do Tom lá, né? Trabalhamos também em prol de divulgar essas ideias de forma, né, não remunerada, não é essa a intenção, né? Existe um time de pessoas que percebe a qualidade das ideias, se voluntaria e se criou uma comunidade de voluntários que trabalha para divulgar essas ideias. E pelo positivo delas, só para você ter uma ideia de como isso é positivo, né? É isso, acho que isso mais ou menos descreve. Qualquer outra pergunta, fiquem à vontade. Tá ótimo, e eu me lembro bem que quando eu comecei, o que mais me impactava justamente era isso. Eu pensava, nossa, ele é um físico nuclear, trabalhou na NASA, e ele está conseguindo dar respaldo para coisas que antes ficava só naquele campo do empirismo, que era magia, ou que era pseudociência. Então foi assim, eu acho que foi um marco, uma revolução. E também pela função ali dele ter trabalhado nos laboratórios do Bob Monroe, fazendo as experiências extracorpóreas. Nossa, assim, é incrível. Ainda bem que teve esse ímpeto de fazer a tradução. Nossa gratidão, né? Não sei se tu quer fazer alguma pergunta, cara. Eu acho bem interessante isso que o professor falou, porque eu sou uma pessoa, assim também, professor, muito mental, muito racional. E até o conceito de Deus, para mim, eu precisei rever em várias questões para eu conseguir ter uma crença realmente, não aquela crença que a gente traz da família, você precisa crer, né? Então toda família tem uma religião, você vai, né, enfim, e tem a mesma crença. Mas para mim, assim, eu precisei rever muitas coisas para ter essa crença, né, nessa energia maior, nesse Deus, né, nesse universo. E quando a gente encontra, então, que nem a Vivi falou, um físico, né, ex-físico da NASA, que consegue explicar, assim, racionalmente, né, professor, como você falou também, para mim isso aí foi um divisor de águas, né, porque eu comecei também a entender e ter essa crença pautada, porque como a gente é muito racional, a gente precisa muito dessa questão de estar pautado, né, então isso é bem importante. E eu queria já trazer essa questão, eu não sei se o senhor pode nos explicar, mas assim, ó, nós chamamos de Deus, de universo, de energia maior, né? Então, eu queria saber a sua visão e também a visão do Dr. Tom, né? Com relação a essa energia criadora. Como que ele vê isso, né? Como que ele explica isso, né? Para as pessoas. E como que o senhor também vê isso, essa energia maior, né? Que nas religiões aí a gente costuma chamar de Deus. Pois esse é um ponto crucial e central, né? Primeira coisa, isso não vai contra, vamos dizer, as principais crenças
sobre a existência de uma fonte criadora e que muitos chamam de Deus. No entanto, ele explica tudo isso de uma forma transparente, racional e leve. Essa função de criador, ela não é um velhinho, o tradicional velhinho de barba, cabelo comprido, aquele lençol branco em volta, sentado num trono, anotando os seus pecados e te punindo, te castigando ou te premiando. Quer dizer assim, não tem nada a ver com isso, né? E em compensação, tem tudo a ver com a realidade, com a força criadora que gera não só aquilo que nós somos, a centelha, a consciência, o eu maior, a alma, o espírito, que cada um queira chamar, que ele descobriu ser um pedaço dessa consciência, a fonte desse todo, e que muitos chamam de Deus sem aquela vestimenta de crenças, de ideologias e tudo mais, que são criadas pelos seres humanos, né, na sua imperfeição de visão do que seria essa fonte, né, e às vezes na distorção feita propositalmente para gerar potencial de manipulação, ok? Às vezes, né, muitas coisas começaram aí, foram transformadas em religião, né, porque tem uma base boa, mas foram transformadas para ser utilizadas pela estrutura vigente de organizações governamentais, né? Sejam lá o Antigo Egito, Roma, né? O que for. Não estou falando das atuais, porque hoje em dia é um pouco, querem controlar, mas é diferente, né? Não tenta usar a religião, né? No passado, a religião foi absorvida e acabou se tornando algo meio complexo. Então, assim, mas se você olha em suma, né? O que é, em suma? Aquela fonte criadora, o gerador de tudo, de nós e de todas as oportunidades e possibilidades que temos aqui e em qualquer outro nível de realidade. Isso é a definição do que é, o que muitos chamam de Deus, aquilo que realmente importa, e que, na verdade, não são múltiplos, né? Não é o de cada um tem o seu. Cada um pode ter a sua visão e a sua descrição do que é isso, as suas crenças. Agora, se tem uma fonte criadora de tudo, ela só pode ser única. Estamos todos aqui no mesmo ambiente. Aí eu tenho uma fonte criadora de tudo, que é a minha. Você tem a sua fonte criadora de tudo, que é a sua. E cada um, e aí começamos a brigar e fazemos guerra, porque a minha é melhor que a sua, a minha é a real. Né? O que é real aí, o que eu acho que é real é assim, né? Eu, como um indivíduo qualquer representante de tudo, assim, eu me apego às minhas crenças e quero impor aos outros. E isso é do ego. Não é da espiritualidade, não é da consciência. Então, essa fonte criadora, por quê? Né? Até a ciência, né, mesmo materialista, ela ainda acaba sendo mística, porque tudo começou no Big Bang, onde absolutamente a origem de tudo veio do nada. Né? Então, assim, isso é a mais perfeita definição de Deus, né? Quem foi que criou isso aqui? Foi Deus, né? Ele apareceu do nada, apareceu tudo. Mas quem que fez isso aparecer? Não foi do nada, foi de si mesmo, né? Então, e o que o Tom traz, como a gente chama física digital, porque tem a ver com informação. No campo de trabalho dele, ele mexeu muito com computador, com simulações de foguetes, de mísseis, de problemas de segurança para evitar explosões, desastres em missões e coisas desse tipo na vida profissional dele. Porque tem a vida profissional e tem a vida pessoal, onde ele desenvolveu consciência e trabalhou com viagens fora do corpo. E claro que ele usou o conhecimento que ele tinha também no trabalho dele, até para resolver problemas de computador, mas no trabalho dele era uma área, né? E outro trabalho outra área era a consciência, a busca dessa desenvolvimento na consciência, dessa pesquisa científica e dessa descoberta do que realmente é a consciência, como ela gera a nós, a realidade e tudo mais que está aqui dentro desta parte da realidade pequena que a gente conhece como o nosso universo, como o nosso planeta e como eu chamo de RV Terra. Então, totalmente dá suporte total a muito daquilo que a espiritualidade bem fundamentada nos traz, né? E dá compreensão racional a todas as coisas que muitos acham que é mística, né? Por exemplo, você vai efetuar a cura,
Você vai chamar de reiki, de qigong, de energização, de um processo de mãos de luz. Você chama como você quiser. Você usa a metáfora que você quiser. Porque esta realidade completa é uma grande metáfora. Agora, particularmente, cada um escolhe a sua metáfora de ferramenta, né, para fazer um determinado processo de cura, para visualizar aquilo e para efetivar aquilo nesta realidade, né, renderizar esse processo. Agora, isso está suportado pelo fato de que a realidade não é material, o corpo não é primordial, a consciência que nós somos, né, a centelha, o espírito, a alma é primordial. Ela está lá nadando no universo de consciência da fonte, com todas as outras, totalmente interconectado, e renderizando esta realidade dentro deste avatar, experimentando aqui ser temporariamente humano, dentro desse pacote de experiência de um avatar, de uma vida, seja lá com 60, 70, 80 ou 100 anos, por esse período experimentando isto. E dentro de determinadas regras que essa realidade funciona, que o Tom também descreve e destrincha, e aqui, dentro dessa realidade, nós estamos passando o que ele chama de um fast track, a pista rápida para a evolução da consciência. Então, isto tudo foi criado com oportunidade de vivenciação para o crescimento, para a expansão, para o despertar da consciência, para a interação das coisas, da realidade maior, mas principalmente para caminhar vindo do caos, do medo, da crença, da ignorância, da confusão, na direção do amor, da ordem, do cuidado pelo outro, do carinho, né? Essa é a direção da evolução. Estamos lá já? Não. E nem vamos chegar no sentido de que não existe limite para isso. Okay? Evolução não tem fim. Então, a fonte evolui, a fonte é maravilhosa, luminosa, com o potencial de criar um multiverso de realidades como a nossa, para nos permitir essa experimentação com o objetivo de expansão da consciência, que ela é, inclusive de nós, cada parte dela. Né? Não adianta... nós somos uma opção da fonte de um processo de expansão. Ela está em expansão, em crescimento, ela está super avançada, mas ela também chegou aqui trabalhando com esse processo de diferenciação, de individuação e de geração de interação. Porque antes de ter outras consciências individuadas a partir da fonte, né, e nós estamos falando de Deus, né, se quiserem chamar assim, não existia interação, tudo se passava na mente da fonte. Né, e ela pensava coisas, né, aí pensou esta ideia de individuação, de interação. Então, existe uma chance muito maior da gente aprender o que é o amor, né, e avançar nessa direção, interagindo com o outro, porque amor é não egoísta, então não é sobre nós, é sobre o outro. E como é que você vai desenvolver um amor verdadeiro não existindo outro? Né? Então, funciona muito melhor com a existência, com a nossa existência e com a nossa interação. E é isso que estamos basicamente fazendo aqui. E, assim, esse entendimento para mim é libertador, né? Foi, encerrando rapidamente aqui, mas porque eu inicialmente nasci em família católica, né? Fui coroinha, inclusive, minha avó gostaria que fosse padre, né? O filho dela, depois o neto, mas não rolou bem, porque eu descobri a física, né? E aí me tornei um engenheiro, e aquela coisa de acreditar porque alguém mandou, ela foi embora rapidinho, e meio que durante muitos anos eu tive dificuldade de entrar nesse assunto, porque isso é o que eu lembrava do assunto. Então, para mim, o universo era maravilhoso, não parecia fazer muito sentido que ele estivesse aqui aleatoriamente, sozinho, por uma aleatoriedade, sabe lá do quê, né? Veio de onde e como é que chegou nisso. Gente, é lindo, é maravilhoso, é tudo sincronizadinho. A única confusão que ainda tem aqui somos nós que estamos criando. Por quê? Ainda não evoluímos o suficiente. Então, quando você olha todo o resto, é muito maravilhoso, é muito amplo, para você achar que é um acidente. Né? É só uma crença materialista, um dogma materialista, chega nisso. Então, eu, durante muito tempo, fiquei meio, né, achando, olha, não parece, né, deve ter algo, mas eu não sei o que é, não estou vendo perspectiva de descobrir,
e não vou aceitar esta ou aquela crença mais, porque nesse meio tempo a ciência, para mim, é muito melhor do que isso, apesar de que ela não toque nesse assunto. E, finalmente, aparece o único cientista que conseguiu explicar de uma forma racional, com base, né, e explicar o funcionamento da realidade, do universo e da fonte, né, do que somos, né, o que estamos fazendo aqui, né, e não é para você acreditar em nada, é para você acompanhar o mapa e desenvolver a si mesmo e chegar nisso, sem ter que acreditar, né, você vai fazer isso sabendo, né, então, tudo a ver. Eu lembro a grande virada de chave e libertadora também, foi na questão de entender a fonte diferente do modo de um ser perfeito que sabe tudo e de entender como em estado de evolução como a gente, né? Então isso também foi muito libertador, esse conceito novo, esse novo entendimento sobre a fonte. E eu também lembro quando eu estava entendendo, tem uma seção no livro 1, é que o livro 1 é o despertar, o 2 é a descoberta e o 3 são os funcionamentos internos. Que na seção 1 ele coloca assim, esse cara é louco? Né? Isso é ilusão ou conhecimento? Então, porque assim, ó, na nossa caminhada, professor, nós também muitas vezes nos calamos com algumas coisas que estudamos e já tínhamos de prática, de vivência, por ter medo de ter sido chamada de louca e outras coisas, né? E eu até quero aqui levantar aqui uma questão que eu até vou pedir para o professor qual é a opinião dele, porque assim, a gente vem da área da saúde, professor, assim como, né, o senhor falou da engenharia, a gente é da área da saúde, então nós somos duas fisioterapeutas que aprenderam questões físicas, né, fisiológicas ali, o atendimento do paciente nesta estrutura física, né, Vivi? E aí, com o decorrer da caminhada, a gente foi vendo que não é só o físico que atua em si naquele paciente, naquele cliente, né? E que a gente precisa trabalhar com a questão energética, emocional e também com a questão espiritual. E como a Vivi falou antes, para nós acabou tendo muitas vezes, né, divergências e questionamentos e que até que ponto que a gente consegue trazer isso para o paciente, para a pessoa, né, sem eles nos chamar de aquela fisioterapeuta das energéticas, aquela maluca, não, né? E não misturem as coisas. Não mistura. Então físico é físico, emocional é emocional. E daí na caminhada aí, que já vai quase 30 anos, eu acho, de profissão, não pode separar. Não tem como separar. Não tem resultado bom. E é isso, então, que eu quero já pedir aqui pro professor também, como que ele vê isso, essa convergência ou divergência, não sei, da espiritualidade com a ciência, né? Como que o senhor, na sua visão, vê como que isso está caminhando, como que isso vai, né? Até uma questão da evolução. Porque a gente vê que está sendo despertado para isso também. Assim como tem pessoas ainda que têm essa dificuldade, tem muitos profissionais, né, da área da saúde e outras áreas que já levantam isso, né, que já conseguem associar a parte científica com a espiritualidade. Então, queria que o professor falasse um pouquinho sobre isso para nós também. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? E assim, existe uma busca das pessoas que trabalham nessa área. Minha esposa trabalha com isso, eu mesmo fiz vários cursos com ela de Reiki, de Qigong, de medicina tradicional chinesa e acupuntura, né? Ela se aprofundou. Eu acho que a acupuntura é um exemplo muito básico, porque as pessoas têm muita resistência, mas muita gente hoje faz acupuntura, né? E aí elas segmentam isso da forma como você explicou, né? Não, é astral isso aí, sei lá. Funciona, não quero, tá me resolvendo, eu vou lá e funciona para mim, mas eu não misturo, né? O mundo é material, mas assim, aí você pega a própria acupuntura, né? Uma série de canais energéticos que são enxergados, né? Ou foram vistos, ou percebidos de alguma forma pelos criadores dessa metáfora, e lembrando, como eu disse antes, tudo nesta realidade é metáfora. A acupuntura é outra, né? Assim como a própria medicina tradicional é uma metáfora. Você está operando e medicando corpos virtuais, biológicos. A biologia é virtual, é informação, né? Então, isto para ser mais radical, mas não precisamos ver dessa forma,
É uma outra forma de descrever. Quem conseguir chegar lá à medida que avança vai compreender melhor, porque isso explica bem, né? Mas vamos no básico. Então, as pessoas segmentam e falam, não, eu tenho uma alma que não é deste mundo, é imaterial. Está aonde? Em que mundo? Né? E ela está conectada como uma coisa que é material. Por que ela não se conecta num tijolo? Né? Sei lá, não importa. Só para ficar questionando fora da caixa e chacoalhando a cabeça. Mas voltando à questão do exemplo da acupuntura, é ótimo, porque em momento algum, aparelho algum humano, aparentemente mecânico, material, eletrônico, consegue detectar nenhum canal desses no corpo. Eles não estão lá. Você abre, corta, fatia, faz PET scan, faz qualquer coisa, e você não vai enxergar nenhum, não é o sistema linfático, não é o sistema sanguíneo, não é nada disso. Não tem nada lá, ok? Mas alguém visualizou essas energias fluindo através desses canais, com pontos chaves, né? E onde você podia ir lá, colocar uma agulha. Às vezes tem gente que faz por pressão, tem gente que faz com sementes, tem gente que faz mental, tem gente que adiciona eletricidade, e as pessoas vão adaptando a metáfora, né, ao longo do tempo para facilitar a sua própria vida, sua forma de entender e sua forma de trabalhar e implementar aquele tipo de cura. E ela funciona, tanto que tem pessoas que são anestesiadas e fazem cirurgias, né, em grandes centros médicos, anestesiada unicamente com acupuntura. Isso existe, tem casos desses registrados, né? Então, assim, tanto que, né, do ponto de vista egóico dos médicos que querem ser, né, sem talvez perceber, inclusive, não necessariamente todos, mas eles querem ser o Deus da cura na Terra, né? De certa forma, uma metáfora para entendermos, e eles estão brigando, porque primeiro não aceitavam nada disso, não existe, não sei o quê. Confrontado com a realidade de que existe, como o próprio efeito placebo existe, né? Você dá algo para alguém, você tem uma figura de importância, você é um médico, dá uma pílula e fala, isso aqui vai tirar sua dor. E é um torrão de açúcar. E aí a pessoa passa a dor. Não ocorre em todos os casos, mas ocorre constatado, medido cientificamente, né, estatisticamente. O efeito placebo também funciona. Né? Você dá uma injeção de água, né, e a pessoa, tem pessoas que se curam com injeções periódicas de água, porque disseram para ele que está sendo injetado um novo químico que tem um super resultado. Então, né, a acupuntura é mais visual, né, aqui. Você é uma coisa da experiência da maioria das pessoas e você sabe que ela está lá e tem um resultado. Então, até os médicos materialistas estão querendo pegar isso só para eles porque não querem perder esse campo uma vez que ele funciona. Né? Então, assim, até o ego humano está disputando esse tipo de coisa. Então, é indisputável que tem impacto. E o que são isso? O que são esses canais? Né? São uma metáfora que os chineses desenvolveram de longa data, aonde eles encontraram naquela época, talvez não tivesse, provavelmente não tinha outras coisas, e eles pesquisando, estudando, e se saíram com isso, que são formas de interferir na saúde humana de uma forma energética, mas na verdade com a intenção daquele que pratica a cura e daquele que recebe de se curar disto ou daquilo, de tentar diagnosticar aquilo de algum jeito, mas que no final, né, também, muitas vezes, são paliativos temporários, porque, como você estava comentando, né, esta realidade não é a fundamental. O que você está lá em algum lugar que não fica doente, inclusive, né? Mas mentalmente está conectado, identificado com o personagem, com o ego, com as dores, com os traumas, com as crenças, e às vezes se vendo forçado pelas próprias crenças e pelo que vem de fora da pressão, aceitando isso, e se contorcendo para viver de acordo com coisas que aquele espírito, aquela consciência não está de acordo, mas ela está identificada. E aquilo vai ao longo do tempo se acumulando e gerando, né, dores no corpo, problemas, né, doenças. E aí entra o papel do curador de qualquer
ramo que seja da efetivação da cura, para aplicar alguma coisa que ajude a libertar a pessoa naquele momento, daquela situação mais crítica. Agora, a maioria do que faz isso de forma consciente, sabe e explica para os pacientes, né, que deve fazer algo para buscar a causa raiz daquilo. Né? Vamos nos aprofundar em autoconhecimento, ver o que é que me incomoda, que está causando, está gerando aquela reação corpórea, né, aparentemente material, porque assim, a doença, né, existem livros famosos sobre isso, mostrando a doença como caminho da cura, eu não lembro exatamente um dos nomes, mas como caminho não é da cura, é da descoberta, ou do autoconhecimento. Quer dizer, a doença, quando vem, ela vem como um despertador, né? Nada mais despertou você, e você está continuando remoendo aquilo mentalmente, né? Aquela coisa sem resolver, e aquilo acaba se manifestando no corpo, e te dando uma nova oportunidade de resolver. E às vezes você também não resolve, vai usando só paliativos, e uma hora aquilo explode na sua cara, e talvez você vá precisar de um outro avatar para desenvolver aquilo que não desenvolveu com isso. Também acontece. É verdade. Uhum. Eu estava lendo também sobre o Parque do Tom, que tem meditações, né? O parque, as meditações, é uma ferramenta para facilitar esse processo de expansão de consciência? Sim, sim, porque existe o caminho universal recomendado, né, além de você estar presente, se observando a si e as suas interações com as pessoas, com o ambiente, que esse é um caminho também que você não pode evitar, é um caminho que você tem que usar, estar presente, né, e começar a perceber as conexões das escolhas que você faz com as consequências que ocorrem, o impacto dela em si e nos outros, né, estar presente é fundamental. Mas um caminho fundamental que as pessoas costumam indicar, né, 11 entre 10 mestres vão indicar a meditação, ok? E o Tom passa por isso, é uma das coisas que ele fala no livro. Foi quando eu decidi traduzir o livro, quando eu cheguei no capítulo 23, onde ele descreve o processo meditativo totalmente sem qualquer coisa religiosa ou assim, mística, né? Ele descreve o processo, os impactos, os métodos possíveis que você pode usar, e ele ainda brinca, que é algo para você fazer sem fazer, né? Porque assim, não é uma questão de fazer, né? Despertar não é uma questão de ir lá pegar um martelo e começar a pregar alguma coisa, mas o ser humano tem a necessidade de fazer alguma coisa. E quando você vai meditar, você vai sair do fazer do corpo. Então ele fala que isso é uma forma de fazer sem fazer. É quase um mestre oriental filosófico nessa descrição, mas ele dá lá, ele fala sobre uma das metodologias, que é o uso de mantra, que não tem nada de... é mágico, mas não tem nada de místico, é algo que vai te ajudar a esvaziar a mente e chegar em você, né, a desligar esse processo mental automatizado, né, que pensa qualquer coisa e pensa que é seu, né? Então, a meditação é um caminho geral indicado. Agora, constatada a dificuldade ao longo dos anos, ele passando esse conhecimento e tudo mais, ele conseguiu chegar nos processos, ele começou a fazer processos aí de não treinamento, né? Ele começou fazendo palestras e tudo mais, e propondo exercícios, e em algum momento ele tem os binaurais também, os áudios binaurais de ao redor de 4 Hz, que são importantes para o processo, para ajudar o processo meditativo, quando você não tem experiência e tem dificuldade. Mesmo assim, as pessoas tinham dificuldade por conta da mente muito ativa do ser racional moderno. E aí ele surgiu com essa questão do Parque do Tom, que ele chama de imaginalidade virtual, né? Então ele criou um ambiente, né, no não físico, né, trabalhando em conjunto com a fonte, né, um ambiente como se fosse um parque, né, com lagos, florestas, caminhadas, trilhas na montanha, e com alguns equipamentos tecnológicos, né, são metáforas para te ajudar em certas áreas, e que você começa imaginando. Então, assim, então, em vez de você usar o esvaziamento da mente, você concentra a mente na imaginação, né?
que está trabalhando com a virtualidade da realidade. Então você, como num sonho, mas né, você está acordado, em vez de ficar tentando esvaziar, você começa a visualizar determinados locais do parque aonde você gostaria de entrar no parque para experimentar o parque. E você vai visualizando aquilo, visualizando, né, pondo detalhe, com calma, né? E aí, com determinada intenção de aproveitar aquilo, essa oportunidade tranquila e segura de um local totalmente seguro, não é que você vai para o astral e vai parar num lugar com demônios, com não sei o quê, que não tem, mas você cria, né? Agora, então assim, você vai para um lugar seguro, pré-criado, sabendo que lá não existe nenhum tipo de risco, para ajudar você a superar o medo, porque o medo é uma das piores coisas na sua vida, é a pior definitivamente, logo em seguida pelas crenças que são geradas por causa dos medos. Mas você ir para qualquer lugar não físico levando medos é algo que não, né, é muito difícil. Então ele criou este ambiente, ele descreve ele fartamente, né, poeticamente, para que você ajude você no processo de visualização. O livro tem imagens coloridas para ajudar nisso também. E você entra nesse processo e num determinado ponto, né, que você não adianta ficar preocupado com ele, mas em algum ponto, com essa intenção positiva de experimentação e crescimento, a fonte assume a pilotagem da criação do cenário. No começo você começa criando, imaginando, o que te ajuda a sair fora do problema dos pensamentos, porque você está focado na imaginação, e a fonte depois, vamos dizer, ela toma o controle da direção do filme, né? O filme que você estava criando, ela vem e passa a criar por ela para te gerar a experiência que você está buscando. E aí você tem aquela experiência. E você está quando chega nesse estágio, chegou num estado meditativo profundo sem buscar a meditação. Tá? Então, assim, de forma muito breve, esse é o mecanismo básico da coisa. E aí tem as várias experiências que ele descreve como possíveis, que ainda você pode fazer combinações, né, experimentações, e o parque ele não tem fim, né, ele tem as principais coisas descritas, mas se você pegar uma trilha, você pode ir até o infinito. Se você decidir voar e conseguir voar no parque, conseguir fazer isso, porque deveria ser simples, a única coisa que te limita são as suas crenças, mas você não está no mundo físico, e lá a sua mente tem poder, e você pode voar. E você pode voar em qualquer direção. Agora, o ideal sempre é o seguinte: a fonte está disposta a gastar energia com coisas que vão te ajudar. Ela não quer gastar energia com coisas que vão te atrapalhar. Se for para alguma fixação, alguma coisa sua que você quer perseguir, algum ganho pessoal aqui, localmente, né, que não seja a sua evolução e a melhor qualidade de vida que vai resultar disso, se não for um propósito positivo, a fonte não vai gastar esforço dela te ajudando a ficar pior, né? Então, você buscar isso, tanto a meditação como uma experiência no parque, como uma experiência fora do corpo, como uma possibilidade de crescimento, né? Por exemplo, olha, não estou indo lá para ver alguém no banheiro pelado, né? A fonte não vai perder tempo ajudando para isso, né? Ela não vai. Né? Então, assim, se você conseguir, boa sorte, mas ela não vai pôr energia. É um exemplo básico, estúpido, mas sabe, você pega um adolescente, às vezes é a primeira coisa que passa na cabeça. Eu já fui adolescente. Sim. E eu acho também assim, professor, que como nós estamos presos ainda nessa questão das crenças e do ego, né? Eu vejo que hoje em dia muito dos sofrimentos vem disso, né? Como a Vivi falou, eu acompanho também a Maia há muito tempo. E ela fala muito da conexão com a centelha divina, né? Ou seja, com essa consciência. Então, eu acho que esse é um caminho. E como o senhor falou, as meditações ou o Parque do Tom, né? Isso é justamente para isso, né? Porque como é difícil a gente conseguir acessar e ter uma expansão de consciência quando nós estamos muito presos neste personagem, né? Neste ego e que vem com todas as crenças, né? Então, realmente, eu acho assim que a meditação, eu falo assim que é dar um tempo para o corpo, para a mente, né, de tanto, porque assim, se a gente for ver com questão de crença, ego, e se a gente for ver para a parte biológica também, né, fisiológica, o medo, por exemplo, ou qualquer outra crença, isso acaba liberando do nosso corpo físico substâncias químicas
que vão fazer com que a gente fique doente, ter sintomas e assim por diante. Então, como seria interessante as pessoas buscarem, e é isso, por exemplo, que nós trazemos a nível de consultório, quando a pessoa chega com dor, né? Essa dor está ligada ao quê, né? E importante também trazer a informação para essas pessoas que elas podem dar um tempo para esse corpo, né? Ou seja, dar um tempo para esse ego, para esse personagem, né? Para suas crenças. E então, os exercícios respiratórios que a gente indica muito, né? Porque nem o senhor falou assim, meditação, as pessoas já têm eu não consigo meditar. Eu era uma que falava isso também, há um tempo atrás, né? Eu dizia, mas assim, tem outros caminhos. Então, por exemplo, a visualização, a imaginação, os exercícios respiratórios. Então, é importante que um profissional hoje, que tenha essa questão de curar, entre aspas, tenha esse olhar, né? Essa questão aí de você buscar, além do sintoma físico, e indicação, por exemplo, né? Olha que interessantíssimo que é você expandir o teu conhecimento, né, buscando, por exemplo, se você é muito mental, muito racional, então, a nível de um físico, né, ou seja, essa trilogia maravilhosa, mas que você busque, então, tudo isso para quê? Para que você realmente viva aqui essa tua experiência da melhor forma possível, né? Por isso essa questão da meditação, tudo. É perfeito. Veja, isso é um efeito colateral da sua busca de compreensão, da sua busca de crescimento, da sua busca de expansão. Então, assim, você está com um problema, com uma dor imediatamente, sabe, a pessoa não consegue pensar na expansão, mas para com a dor um pouco e pensa que tudo que você fizer para evoluir, para expandir a sua consciência, vai te livrar o máximo de doenças de causa mental, de causa espiritual, né, e vai amenizar isso ao longo do tempo até eliminar, né, à medida que você avança, e vai... então, tem um efeito extremamente positivo para começar na sua saúde, na sua qualidade de vida, na qualidade das suas escolhas e dos seus relacionamentos. Então, é algo que vale a pena investir. Ainda que, né, você investe a energia, o seu tempo, né, praticando alguma coisa e buscando isso. Agora, em paralelo, você vai buscar a ajuda de um profissional ou de outro para resolver um tema específico aqui, da dor aqui, da doença ali. Você também pode fazer isso e deve, né? Assim como também, de repente, a situação exige que você busque algo da ciência, material regular, em paralelo, né? Cada caso é um caso. Agora, busque todos os caminhos, mas não abandone essa ideia de que, senão, você resolve pontualmente um problema atual de dor agora, ou de uma doença específica agora, mas você não vai atrás da evolução, ou da busca imediata, ou logo na sequência, do porquê daquilo estar acontecendo com você, aquilo vai te iluminar, aquilo vai te permitir crescimento. Você buscar dentro de você, com ajuda ou não, o que é que está causando aquilo, para evitar que aquilo volte a acontecer, e também porque você descobrir aquilo e resolver aquilo, vai impactar em crescimento espiritual, em crescimento de consciência, de qualidade de consciência, em expansão, né? Então as coisas estão totalmente interligadas, não é balela, está tudo ligado. Você está onde está por conta das crenças que tem, das escolhas que fez, das dores que amargou, que enterrou embaixo do tapete. Então as coisas estão todas interligadas. E você começa, né, são coisas que você pode começar em paralelo. Começa a meditar, começa a praticar, sei lá, experimentar a viagem fora do corpo, visão remota, qualquer coisa que, né, e enquanto faz um processo de cura com algum terapeuta para te dar um suporte, porque você não tem essa habilidade antes, mas chega um ponto que, primeiro, né, certo, você vai continuar quebrando um pé, uma perna, tropeçando, batendo a cabeça, é uma coisa, mas assim, você não vai gerar, se você começa a melhorar nisso significativamente, você para de gerar as coisas porque você sabe que está girando. Quando você começa a ver que a sua mente está girando em torno de algo que vai acabar te trazendo uma doença, você está presente, atento, e você muda o processo, você sai dele. Então são coisas para rodar em paralelo, né? Não é, a expansão não vai acontecer por mágica de alguém apontar uma vara para você ou te dar um comprimido, mas ela é contínua, constante, com a sua busca. Então tudo que você faz, inclusive lidar com as doenças de forma mais consciente, vai te ajudar no processo, porque aquilo está ali para isso.
Porque a consciência não tem dor, não tem doença, não tem corpo, né? A alma, a centelha, né? Ela está experimentando isso porque isso ajuda ela no processo de compreensão e de crescimento. Não existe outro motivo para nada disso acontecer, não é uma questão de castigo ou de recompensa, é possibilidade de usar aquilo para crescer, expandir e aprender. E a gente sempre fala no consultório que trazer para a consciência, expandir a consciência, e eu sou prova viva disso, que eu senti na pele, já é 80%, 90% da cura, né? E eu acho também... A frase do Jung lá, do trazer para a consciência... Aquilo que é inconsciente, senão vai chamá-lo de destino, né? Que você vai chamá-lo de destino. Até você tornar consciente do inconsciente, ele vai dominar a sua vida e você vai chamá-lo de destino. É isso aí. E eu acho... Ainda vai reclamar e culpar alguém ainda, nem que seja Deus. Vai entrar no vitimismo, né? Por isso que eu acho importante a informação, né, professora? O nosso objetivo com esse projeto, que a gente está caminhando aí aos poucos, devagar, desde dezembro do ano passado, mas esse é o objetivo, é trazer informações, porque ainda tem muitas pessoas que não têm informação. Né? Então, quando a gente fala, que nem a Vivi falou antes, no consultório, a gente, tu conhece tal coisa? Não conheço, não viu falar. Então, trazer essa informação e trazer pessoas como o senhor aqui, com todo esse embasamento, né? E essa maestria, né, que tem no falar e esse conhecimento para a gente é muito importante, porque está colaborando, né, com as pessoas. E isso eu acho que é uma coisa, é o melhor da vida, é quando você consegue ser colaboração na vida das outras pessoas. Isso que eu acho que é o maior objetivo, né? Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, e olha como são as sincronias do universo. Desde o tempo assim que eu comecei a ler a trilogia, que eram os limites entre as consciências. E aí, hoje de manhã, eu vi no Instagram, que até repostei lá no meu, que o senhor escreveu assim: a energia fundamental que está por trás de tudo no universo é a consciência. A consciência que somos tem dificuldade em ver a si mesmo, porque estamos mergulhados em um oceano de consciência. E isso, de certa forma, vem me responder, porque eu ficava pensando, mas onde estão os limites da consciência? Porque eu posso procurar expandir minha consciência, me conhecer melhor, mas eu convivo com pessoas que não têm a mesma prática e começa a ver as interferências. E daí hoje de manhã eu li isso, eu pensei, hoje eu vou perguntar para o prof. Como que a gente pode entender melhor e lidar com isso, nesse oceano de consciências que a gente vive, cuidar mais da nossa para que não haja tanta essa interferência? Eu acho assim, que a gente tem essa ânsia, assim, às vezes a gente mistura, tem uma parte de ego em nós que quer consertar o mundo, porque o mundo está errado. Veja, realmente podia estar muito melhor, né, óbvio, mas está o resultado da nossa interação aqui, das nossas escolhas, do que estamos fazendo. Né? Você pode alegar que determinada coisa não foi você que criou, né? Mas alguém aqui no ambiente criou. Nós estamos todos aqui numa determinada faixa de evolução, né, do que esteja mais baixo presente ao que esteja mais alto, e no conjunto a gente faz escolhas aqui. Alguns influenciam mais que outros, porque estão publicamente aí expondo ideias ou comandos, né, porque tem posição de poder, mas são frutos, né, não vieram de Marte, né? Então, nós estamos criando tudo isso e nós temos que lidar, e faz parte da experimentação, e esse cuidado aí, o principal é uma realidade comum, tem coisas que nós criamos, em especial coisas, algumas que você pode estar mexendo, que só impacta a você, essas você tem muito mais domínio e poder sobre essas criações, e você tem outras coisas que você está impactando os outros, e que os outros também estão impactando a você. Então não é uma realidade que você cria sozinho, né? Então isso é uma coisa que ninguém fala, você é criador, você é co-criador, está correto, co-criador,
num conjunto de criação que todos estão. A fonte está provendo o ambiente, o cenário, o palco, né, o fundo da novela, do filme, e nós estamos fazendo as escolhas, tomando as ações, impactando essa realidade constantemente com as nossas escolhas. E você escolhe, você tem a possibilidade de escolher entre o que percebe, mas você não tem a possibilidade de escolher o desenrolar. O desenrolar é parte do cenário aqui, do mecanismo do cenário. Então, se você põe gasolina e risca um fósforo e joga, aquilo pega fogo, e a salvo que você venha com extintor, vai queimar até acabar. Então, assim, seja lá o que for, vai fazer um estrago, vai fazer uma sujeira, vai fazer, né? As coisas, né? Você enfia o dedo na tomada, leva choque. Esse é o exemplo mais direto e rápido. Mas nem tudo é tão direto, né? Então, tem coisas que são como aquele pavio. Você acende aqui, tem uma hora que explode na cara de todos os envolvidos, inclusive a sua. Então, a gente está vivendo aqui esse tipo de interação. Me perdoe, você podia... Eu perdi o ponto. Eu estava querendo falar isso para poder exemplificar algo e eu acabei perdendo. É a individuação das consciências no meio de um oceano de consciência. Isso. Então, assim, já começa a entender daí, né, que se você tivesse só lá no oceano de consciência, a consciência tem o poder, e aqui mesmo de alguma forma você até tem, quando entrar num estado meditativo de se isolar e sair fora, e ficar numa espécie de caverna mental, ou ir interagir com algo em outra realidade, mas você também pode ficar nessa caverna. Você pode se bloquear e se cortar de tudo mais, como se entrasse numa caverna. Mas você ainda está, né, você tem esse poder porque você está individuado e tem a sua própria vontade. E a consciência a definição do Tom para a consciência mais básica é que a consciência é percepção que faz escolhas. Faz escolhas com o quê? Com a sua intenção. Então você dirige o seu caminho com a sua intenção. É uma espécie de vontade. Mas quando você experimenta num estado meditativo, estar em quem você é, você percebe que você separa os pensamentos, você pode pará-los, e eles estão lá disponíveis. É como se fosse um bloco de notas, né? Então, você consegue... não, eu quero pensar algo e deixar anotado, né? Penso algo e anotei lá. Mas, de resto, o ideal é você só vai com a vontade. Você vai numa direção, vai na outra, vai ver alguma coisa em mais detalhe. Você movimenta seu centro perceptivo, né? Num ambiente que está visualizando, que está co-criando, seja lá onde for, né? E não estou falando daqui, né? Pense mais nisso como um sonho lúcido, né? Um sonho lúcido nada mais é do que você está criando dentro de uma realidade mental totalmente sua, né? Ou interagindo com outros, eventualmente, né? Mas assim, você está lá no oceano, mas você tem o poder, porque você tem essa possibilidade, você não é obrigado, né? Tudo bem, todo pensamento que todo mundo tem está lá disponível, né? Mas assim, você continua sendo você. Então assim, só que você não é o personagem. Então quando alguém fala, olha, morreu o personagem, fui para a área de transição, e lá eu passo, quando eu desperto, né, me desconecto da história recente, eu passo a ter acesso como consciência a toda a informação de todas as experiências que eu já tive e tudo que eu acumulei de crescimento, que eu sempre tenho comigo, independente de não lembrar de detalhes, mas eu tenho acesso a tudo aquilo, mais o contato com os outros, mais o acesso ao banco de dados de todo mundo, de todas as vidas, que eu não tenho como acessar tudo, eu posso pontualmente olhar uma coisa ou outra. Eu malemar vou dar conta, num estado desse, de acessar todas as experiências que eu já tive, ou ver todos os filmes de centenas ou milhares de vidas. É possível, tá lá, ok? Mas das suas você até tem uma memória mais direta, e você ainda tem acesso a todo o resto. Mas você compartimentaliza, você não é obrigado. Já imaginou se você estivesse vendo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, como o nome daquele filme, né? Coisa de louco, né? Então assim, e outra coisa, você está aqui nesse kindergarten, né, desenvolvendo essa habilidade para lidar com mais de uma coisa, né? Porque às vezes eu tive uma experiência para mim que foi overwhelming, né? Porque você fica falando, eu quero ter uma experiência, né? Aí você consegue ter uma experiência, e aí em um determinado momento, né, acho que o universo quis mostrar para mim, o que eu interpretei, né, que eu estava flutuando, né, num mar de realidades, e aquilo parecia que cada realidade era como se fosse uma telinha, né, de imagem do que estava ocorrendo naquela realidade, em um determinado local daquela realidade
num determinado momento, como se fossem, eu associo isso como se fossem as folhas de uma árvore ou de várias árvores de uma floresta. Então eu comecei a vendo uma coisa, outra, a velocidade foi se acelerando e aquilo assim não acabava mais, aquilo passava, e realidade para tudo que era lado. Assim você até perde a respiração. E aí, num determinado momento, a coisa começou quando a mensagem estava dada, quase, a coisa começou a ficar mais devagar, e aí foi focalizando numa das telas, como se fosse uma das folhas daquela selva, e aí aquilo começou a ampliar, e eu reconheci que que era um jardim que estava do lado de fora do local onde eu estava tendo aquele estado mental e acessando aquelas coisas. E aí eu vi aquilo e eu falei assim, nossa, que delícia, que paz, né? Que tranquilidade, que beleza. Voltei, estou em casa. Né? Que bom. E aquilo falou para mim, assim, você pode estar mais ou menos preparado para algumas coisas, é que nem você esperar que uma criança tenha que lidar com os problemas de um adulto. Né? É overwhelming, né? É sobrepujante. Então, assim, a evolução vai nos permitir, em algum momento, a lidar com mais ou menos facilidade com tudo isso, mas não pense que é, de cara, uma coisa necessariamente fácil. Então, assim, qualquer experiência é útil. E quanto mais simples, mais fácil de decifrar e de aproveitar. E à medida que você vai desenvolvendo mais habilidade, você pode se desafiar com experiências mais complexas. É a mesma coisa que acontece nesse cenário aqui. E outra coisa, essa busca, não temos que buscar por uma experiência fora daqui para crescer. É claro que isso é uma parte, você experimentar e perceber que existe algo além, mas o Tom fala muito isso. O teu menu principal é a tua realidade aqui. Você buscou esta experiência, esta oportunidade de experiências de crescimento, e ela foi desenhada e ela funciona para te dar o fast track da tua evolução. Então, num determinado momento, você começa a despertar, quer dar uma checada, né? Olha, não é, tem mais, existem coisas, né? Existem outros canais a ser sintonizados, a realidade é mais ampla, né? A mente pode visitar, pode acessar, mas eu tenho que usar isso aqui e volto para cá e não vou ficar 9 horas por dia meditando. Não passe mais do que meia hora por dia, 2 vezes por dia meditando, porque senão você vai viver, é que nem uma fuga, né? É a mesma coisa que você ficar enfiada no celular o dia inteiro e não viver. É verdade. Exatamente, isso é importante. É. Bom, não sei se respondi. Respondeu, tá ótimo. A gente acho que já vai encerrando, né? Nos direcionando aqui para o encerramento. Passa muito rápido. Voa, né? O tempo voa. Então a gente queria, professor, pedir para o senhor, de uma certa forma, encerrar a sua fala, se o senhor quiser comentar mais alguma coisa, né? Deixar os contatos. O contato o senhor também já vai estar, né, na descrição do vídeo, mas se quiser falar um pouquinho, fazer algum convite, fique à vontade. Então, a realidade é muito mais surpreendente, né, fora da caixa do que dentro. E ela tem coisas que você, quando está dentro da caixa, não considera nem uma possibilidade. E a limitação e perda é sua mesmo, né? Então, assim, trate de tentar sair da caixa, se dá uma oportunidade, porque quem está perdendo é você. E assim, o máximo que você está desperdiçando é uma vida de um avatar, tudo bem. Mas você demorou tanto para aprender a ler, escrever, entender o que está se passando no mundo, e agora, em vez de aproveitar, vai desperdiçar? Eu acho, assim, triste, né, desperdiçar isso. Então, trate de se interessar, porque é para o seu benefício, não é, né? Claro que todos se beneficiam, e o todo também, de cada evolução que cada um faz. Mas o maior beneficiado é você em buscar isso. E assim, na realidade ela pode estar parecendo desafiadora, e ela é mesmo, né? E nós somos parte do mecanismo que cria o desafio, né? Não é que estamos sendo impostos e comandados e degradados e perseguidos. Não, a realidade é aprendizado. Quando a gente sai daqui, fica super leve, é como se tivesse sido um sonho, e você vê o que aproveitou, né? Saiu do cinema, terminou, olha, o filme tinha algumas coisas interessantes, né? Aprendi isso e aquilo, perdi algumas coisas que eu gostaria de experimentar de forma diferenciada numa próxima vez. Mas assim, a realidade é mais leve do que parece, e mesmo quando ela parece pesada, é porque estamos olhando como pesada e não como oportunidade. Então, se você mudar o olhar, a sua lente vai mudar o mundo, mesmo ele continuando aparentemente como está.
né? E é isso, a mudança de cada um que vai causar a mudança do mundo. E hoje tenho a certeza que está muito melhor do que já foi, né? Já tivemos na caverna, já fomos comidos por leões, já comemos uns aos outros, né? Então, assim, se você olha no macro, né, sempre uma posição mais alta, por mais que pareça que está muito difícil, muito complexo, né, não existe um fim de jogo. O fim de jogo é para o avatar quando ele deixa esta realidade. Então, cada um que deixa esta realidade no fim da sua própria vida, por qualquer razão que seja, o jogo, através daquele avatar, deixou de existir. O que você aproveitou, aproveitou. O que não aproveitou, vai tentar aproveitar em outra vez. E você volta para aquilo que você realmente é, né? Vida é o que você é. E aqui você experimenta um aspecto particular da vida em uma escola, um laboratório virtual de oportunidades de aprendizado. Então, assim, leve a vida de uma forma mais leve, desenvolva uma visão mais ampla e fica mais fácil lidar com as coisas. Não fica mais difícil, né? Então, é uma mensagem positiva. Nossa, muito legal. Eu também quero aproveitar aqui para falar para todo mundo que, se quiserem, né, e é imprescindível adquirir, né, Vivi, a trilogia, que, assim como o professor falou, inclusive tem questões práticas, né, tem exercícios, tudo, porque a gente sempre fala, né, de tentar deixar para as pessoas que estão nos assistindo alguma coisa prática do nosso episódio, né, então nada mais que uma dica melhor impossível do que a trilogia, né, porque dentro mesmo dos livros do Dr. Tom vai ter questões práticas para serem feitas, né, para terem essa noção aí da expansão da consciência, né, da questão da realidade. Eu sugiro apenas que, para quem se interessar, mas ficar na dúvida, né, foi uma conversa relativamente curta, ainda que profunda em alguns temas, você pode acompanhar muitos vídeos no nosso canal de YouTube, que está tudo traduzido ou legendado ou em português mesmo, e muito material mais curto no nosso Instagram, né, além de artigos no nosso site, né, www.mybigtool.com.br, onde você vai encontrar link para os livros também. Então, assim, você não precisa se aventurar, pode baixar nosso e-book para ter uma ideia um pouco melhor ainda do que é. Pode repetir, por favor, professor, o endereço é www? .com.br. Okay. E daí você parte, né? E o nosso Instagram, @mybigtoolcampbell, e o nosso YouTube, @mybigtoolcampbell também. Então, você acha com facilidade. Se você digitar Tom Campbell em português, minha grande teoria de tudo no Google é o que surge primeiro. Tem inclusive os sons binaurais, né, prof, no site. Tem também uns sons binaurais lá, com instruções. Tem a gente costuma passar esse site com os sons para os pacientes da clínica que estão sofrendo de ansiedade e insônia. Legal. Os pacientes na clínica ali já tem alguns que conhecem, já usam os binaurais. E os binaurais são com aquela bicicleta de rodinhas, ele te ajuda a iniciar o processo, até você aprender a se lidar com ele por conta própria. E, assim, muitas pessoas reportam, né? É muito curioso, esses dias mesmo alguém começou a usar os binaurais e falou, nossa, professor, comecei a ter uns sonhos mais lúcidos aqui, estou lembrando dos sonhos. Um impacto mais imediato dos binaurais é que você começa a ter uma percepção maior nos sonhos. E os sonhos são outra realidade que você está criando, né? E às vezes por uma necessidade sua de aprender ou experimentar alguma coisa que durante o dia não rolou, ou ter algum insight, né? Alguma intuição. Né? Então, assim, são coisas... O sonho, né, tecnicamente, ele não é menos real que a realidade. A realidade é mais consistente, a local, porque ela tem regras mais firmes. Mas no sonho você experimenta muito do que a mente pode fazer, porque ela está criando tudo, inclusive as conversas. Você falar alguma coisa, alguém responder, é você mesmo, em geral, na maioria dos casos, falando com você mesmo. Né? Então é algo que, no final das contas, é muito interessante, mas que a gente despreza, né? Você pode aprender com coisas dos sonhos, mas precisa vivenciar, estar desperto, lembrar, né? E os binaurais também ajudam nisso. Então nós vamos encerrando, né, Vivi? Sim. Agradecendo, professor, muito obrigada mais uma vez por o senhor ter aceito o convite, né? Ter colaborado muito conosco. A gente agradece também a Malu, que foi a intermediária, né, para a gente poder conseguir convidar o professor e ele ter aceito o convite.
Agradecemos Malu Seven no Instagram também. Isso aí, Malu Seven. O episódio dela já foi ao ar também. Ela é uma querida. Eu fui aluna dela, ela é uma querida mesmo. Então a gente agradece muito, professora, Malu, né? Agradece as pessoas que ficaram até agora com a gente, os nossos né? patrocinadores. Os nossos patrocinadores, a Clínica Langoni, que é onde a gente trabalha, a Cozinha da Fran e a moda Feltré Moda Artesanal. Isso aí. Muito obrigada a todos. Não esqueça de deixar o seu like ou deixar sua sugestão, compartilhar aí o nosso canal. Expandir essa conversa. Isso, e conversar fora da caixa, né? Conversar e vivenciar fora da caixa. Então tá. Muito obrigada. Tchauzinho. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.